Paz do Senhor de Jesus a todos. Eu sou o presbítero André Reis, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Valor da Sabedoria. Em mais um quadro sobre o que a Bíblia não diz, a curiosidade bíblica dessa vez é sobre uma história de Natal, né? Nascimento de Cristo. Quem não tem ou já não teve um presépio em casa? Aquela imagem bonitinha, Jesus na manjedoura, José e Maria, os animaizinhos e os 3 reis magos trazendo presentes para Jesus. Pois é, essa é uma das histórias que biblicamente não está muito bem contada. Então, vem comigo, vamos descobrir o que a Bíblia realmente fala sobre essa história que é expressa durante tantos anos e vamos aprender o que realmente ela fala sobre esses 3 personagens que vêm visitar a Cristo. Então, vamos lá! Começando, para a gente poder falar então sobre esses 3 personagens que vêm visitar a Cristo para trazer presentes, vamos iniciar lendo o versículo bíblico que fala sobre eles. Nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Muito bem. Esta passagem bíblica diz, então, assim que Jesus, por ele ter nascido, vem do Oriente 3 magos para visitar a Jesus. Bem, o primeiro erro na tradição da história que é contada é que dizem que eles eram reis. Bem, a passagem aqui já não dá a eles este título. Eles não possuíam terras, não eram reis de qualquer nação. Eles eram apenas magos, que no original é magi. Então, o primeiro erro dessa história é dizer que eles eram reis magos. A segunda é dizer que eles eram 3, porque na verdade a Bíblia também não dá número. Só falam que eram magos que vieram do Oriente, que alguns magos vieram do Oriente, mas ele não diz se eram 3, se eram 2, se eram 5, se eram 10. Na verdade, quantas pessoas vieram visitar Jesus? O que acontece é que as pessoas geralmente contam o número de 3 porque Jesus recebeu 3 presentes. Mas isso necessariamente não quer dizer que eles eram 3. Pode ser que sim, mas pode ser que não. A questão é que esse número colocado de que eram 3 reis magos não condiz com o que a Bíblia diz. Apenas que uns magos vieram do Oriente. E por eles ter dado esse tipo de presente, ou no caso a Jesus, esses 3 presentes, ouro, incenso e mirra, eles não são simplesmente presentes normais, porque tudo o que acontecia referente a Jesus tinha um significado. Os presentes, o ouro só podia ser dado a um rei. Então apenas um rei receberia presente em ouros. Então, é lógico, isso dando a conotação de que Jesus era o rei dos judeus. O incenso, ele dá uma conotação de que apenas os sacerdotes eram quem queimavam incenso, representando as orações do povo. Então, Jesus também, sendo o nosso sumo sacerdote, por isso ele recebe também um presente em incenso. A mirra normalmente era usada por profetas no óleo de unção para ungir aqueles que eram direcionados por Deus, para que eles assim os ungissem, como os reis ou mesmo outros profetas. E nós sabemos que Jesus, ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. Então esses 3 presentes, eles trazem então um significado, mas não dá a entender a Bíblia em qualquer momento que eram 3 reis magos, até porque algumas histórias dão até nome a eles, dizendo que eles eram Melquior, Gaspar e Beltazar.
Mas isso a Bíblia também não diz. Então, um erro muito comum que as pessoas trazem para essa história é de que eles eram apenas 3. Pode ser que sim, mas a Bíblia não diz. E também por conta dos presentes, que poderiam ser outras pessoas trazendo, uma vez que os presentes tinham um simbolismo, eles traziam um significado para aquele que estava nascendo. Um outro erro é também que a gente vê nessa figura, ou em qualquer desenho, é que eles encontram com Jesus ali quando ele nasce, na manjedoura. A Bíblia também não fala isso. Se nós lermos ali no livro de Mateus, no capítulo 2, no versículo 11, a gente vai encontrar escrito assim: E entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, lembrando que Maria e José foram a Belém para fazer o censo e dormiram em um lugar em um estábulo. E por isso Jesus nasceu em uma manjedoura. Porém, aqui dizendo que quando esses magos se encontraram com Maria e José ali para dar os presentes a Jesus, aqui diz então que eles entrando na casa. Então eles já estavam em casa, não estavam mais em Belém, não estavam mais ali no estábulo. Então um tempo já havia se passado. E a Bíblia ela é tão direta que ela dá até mais ou menos a proximidade da idade de Jesus quando eles encontram com ele. Se nós lermos ali no livro de Mateus, ainda no capítulo 2, no versículo 16, a gente vai encontrar assim: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira os magos. Então ali quando os magos em primeiro eles vão ao palácio para poder adorar a Jesus, porque sabiam que tinha nascido um rei, então eles pensavam que ele nasceria em um palácio. Eles vão, então Herodes questiona, mas aonde nasceu esse rei, este novo rei? Então eles dão ali todas as informações que eles têm. O Herodes também chama ali os seus sábios para saber então onde ele nasceria. E o que acontece? Herodes diz, então vocês vão e assim que você o encontrar, venha e me diga para que eu também possa adorá-lo. Porém, os magos, após encontrarem com Jesus e darem os seus presentes, eles são avisados por um anjo, por uma visão, para irem embora por um outro caminho. Então Herodes, sabendo disso, ele se irrita. Herodes, então, manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque os magos tinham lhe dado a informação de que a criança já tinha nascido há mais ou menos 2 anos. Então, quando os magos encontram com Jesus em casa, Jesus já tinha aproximadamente 2 anos de idade. Então, essa é uma das histórias que são muito contadas, porém, muitos aspectos dessa história não são bíblicos. Mas eu não estou dizendo para que você não monte mais o seu presépio, que você não tenha mais essa linda decoração na sua noite de Natal. Tenha sim, é bonito, é importante, até para que a gente realmente entenda o significado do Natal, que é o nascimento de Cristo, é o aniversário de Cristo. E lembrando que quem ganhar presente é Ele, não somos nós. Então, neste dia, entregue o seu presente especial a Cristo. Então, continue com o seu presépio, mas o importante é que você saiba, porque esse é um tema de curiosidade bíblica, para que você saiba que realmente não aconteceu assim. Se um dia você tiver que conversar com alguém ou explicar para alguém, você sabe exatamente o que a Bíblia diz. Então, resumindo, a Bíblia não diz que eram 3 reis, a Bíblia não diz que encontraram Jesus na manjedoura, e a Bíblia também, ela não diz que Jesus era bebê quando eles o encontraram. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Espero que essa reflexão tenha sido bom para você, porque ela realmente trouxe bastante informações contraditórias,
as histórias que a gente normalmente ouve. Deixa aqui o seu like, clica aí no botãozinho de gostei e também deixa seu comentário, a sua sugestão, caso você tenha alguma, é importante para nós. Compartilha também, manda para seus amigos, pessoal da sua igreja, seus familiares. E se você ainda não é inscrito, eu te peço mais uma vez, te lembrando, clica aí no botão inscrever-se, aciona o sininho, para que toda vez que a gente vai colocando aí novos estudos, reflexões, você possa ser avisado automaticamente pelo YouTube. E assim também você apoia o nosso canal para que ele continue crescendo e muito mais pessoas acabem sendo alcançadas pela palavra do Senhor. Então, mais uma vez eu te agradeço e espero te ver então no nosso próximo vídeo. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.